Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e o trailer de Miss Marvel mostrou pra gente que não só os poderes dela vão ser alterados, como talvez até a origem deles vai ser diferente dos quadrinhos. Talvez os poderes dela tenham a ver com tecnologia Kree e com a inteligência suprema, ou pode ser até que eles tenham a ver com Quasar, um outro herói muito conhecido da Marvel nos quadrinhos. Se você quer saber todos os detalhes que eu peguei nesse trailer, fica até o fim pra gente analisar imagem por imagem aqui e sem enrolação, porque tem muito detalhe pra ver nesse trailer. Então, seu Percival, solta o primeiro trecho. Okay, so first off, I just want to say, I get it. You get what? High school. A primeira imagem do trailer já mostra as famosas fanfics que a Kamala escreve nos quadrinhos sobre os heróis. Antes de se tornar heroína, ela era fã número 1 da Capitã Marvel, que na época ainda era chamada de Miss Marvel nos quadrinhos. Nessa fanfic a gente vê um desenho no canto direito que ela estava imaginando uma batalha do Homem-Formiga contra a Formiga Humana. Também podemos ver que ela tem aula de direção nesse dia, ela está tirando carta de motorista, então por ser nos Estados Unidos a gente pode deduzir que ela está com 16 anos aí nessa série. Também tem um detalhe interessante para ver como ela vive meio desligada aí do mundo. No caderno dela a gente vê que ela tem uma redação para entregar e ela achava que era pro dia 19, mas depois ela teve que riscar a data e alterar para dia 16. E também tem uns porcos astronautas alados, enfim, ela realmente vive nesse mundo de fantasia, né? Quando a câmera vira, a gente vê que ela tem um livro de história na mesa, que é sobre a história do mundo, mas com a capa mostrando foco na história do Egito Antigo. Será que surgiu um certo herói chamado Cavaleiro da Lua com vínculos com o Egito Antigo e a Kamala está estudando por ser fã de todos os heróis? Será que ela quer conhecer a história do Cavaleiro da Lua a fundo? Pode ser até uma pesquisa para as fanfics que ela escreve. Vale lembrar que Cavaleiro da Lua vai sair pro Disney Plus logo antes de Miss Marvel, agora no dia 30 de março. E depois a gente vê o logo da Marvel aparecendo da imaginação dela. Ela é fã que nem a gente. O logo do Marvel Studios também aparece em animação, mostrando esse lado imaginativo da Kamala. Depois a gente vê uma cena de diálogo com balões iguais aos dos quadrinhos, que é um visual que lembra muito o Homem-Aranha no Aranhaverso. É legal lembrar que Miss Marvel e Miles Morales são muito amigos nos quadrinhos e até são colegas de equipe do grupo dos Campeões, um grupo de heróis adolescentes semelhante aos Jovens Vingadores. Eu não tô falando que o Miles Morales vai aparecer nem nada, mas assim, é só fazendo um paralelo aí dessa amizade deles. Nessa cena, por exemplo, nós temos onomatopeias, como por exemplo o clique escrito quando o homem aperta a caneta. Depois vemos os balões de diálogo, né, mostrando como a Kamala gosta de imaginar que está dentro de uma história em quadrinhos. E o homem que conversa com ela, nós podemos imaginar que seja um professor ou até o diretor da escola. Tem uma cena interessante também para encerrar esse trecho, de um relógio animado. O relógio inteiro gira e o ponteiro dos minutos fica parado. Isso pode simbolizar a Kamala contando os minutos pro fim da aula, para sair da escola. Kamala. Another adventure shirt. Cute. She thinks I'm some kind of weirdo. You are weirdo. Boys, excuse me. You're kind of on my shirt. Sorry. But you're staring out the window. Aí nesse trecho nós temos as primeiras imagens de personagens importantes da história da Miss Marvel nos quadrinhos. Primeiro vemos Zoe Zimmer, uma menina que cometia bullying com a Kamala originalmente, mas com o tempo foi se tornando uma das melhores amigas dela e é uma das poucas pessoas que sabem que a Kamala tem superpoderes. A imagem mostra claramente o momento de bullying e como a Kamala imagina que a Zoe seja o Mephisto. Brincadeira, mas nós vemos aqui a imaginação da Kamala transformando a Zoe no diabo, né? Muito por causa do bullying. A Zoe tira sarro da camiseta dela que mostra Vingadoras. Na camiseta vemos a Capitã Marvel centralizada e ao lado a Vespa e a Valkyria. É interessante a gente ver a Valkyria na camiseta, porque pelas minhas contas, o 5º episódio da série da Miss Marvel vai sair junto com a estreia de Thor. Então talvez tenha alguma conexão, mesmo que leve, entre as duas histórias. Assim como aconteceu com Gavião Arqueiro e Homem-Aranha, por exemplo. Depois nós vemos a Kamala conversando com Bruno Carrelli,
L, o melhor amigo dela, em uma loja de conveniência. Nos quadrinhos, a loja de conveniência é onde o Bruno trabalha e tem um momento em que a loja é atacada logo quando a Kamala tinha acabado de ganhar poderes. Eu imagino que a gente tenha visto essa história sendo adaptada mais pra frente aí no trailer. Quem ataca a loja nos quadrinhos, na ocasião, era o próprio irmão do Bruno, chamado Vic Carrelli, que tinha se envolvido com um super vilão chamado o Inventor. Também é legal reparar que aquela fantasia caseira, né, feita pela própria Kamala, está ali do lado durante toda a conversa deles. Se a gente reparar bem, parece que o capacete dela tem uma espécie de bico, como de uma ave. Isso poderia ser uma referência ao próprio Inventor, um vilão que é basicamente um misto de um clone de Thomas Edison com uma calopsita. Aquela famosa viagem psicodélica dos quadrinhos, né? Depois nós vemos a Kamala em uma festa e admirando um rapaz chamado Kamran, de acordo com as closed captions do trailer. Kamran é um personagem dos quadrinhos da Miss Marvel que também é um inumano, mas nos filmes talvez a Kamala não seja inumana, então pode ser que mudem a história dele também. E essa festa também tem um paralelo com os quadrinhos. Nos quadrinhos a Kamala foge de casa para ir escondida para uma festa e é justamente nessa festa que ela é atingida pela nuvem de terrígeno e ganha poderes, descobrindo que ela era uma inumana. O legal é reparar aqui que todo esse início do trailer parece ser visto pelas lentes da Kamala. Do ponto de vista dela, a imaginação faz com que ela veja a realidade como se tudo fosse algum desenho que ela faz no caderno que aparece ali na primeira imagem. Ela imagina tudo o que acontece como se ela estivesse desenhando naquele caderno. In your little fantasy land. Kamala, hey! Already? Really? Come on, like... Do I have to figure out my whole future before lunch, or is there like... Maybe they're right. Aí nessa primeira cena da janela, nesse trecho, né, é interessante a gente reparar que a realidade parece distorcida de maneira muito semelhante com a visão da Mônica Rambeau quando ela adquire os poderes dela em WandaVision. E é legal também que o uniforme dela é uma homenagem ao uniforme clássico da Capitã Marvel nos quadrinhos, até com o moicano no capacete. E ela com esse traje caseiro, tudo aí indica que talvez isso seja antes dela ganhar os poderes e que seja mais imaginação da Kamala. Depois a gente vê mais uma cena de um relógio com o ponteiro dos minutos fixo enquanto o resto gira. É interessante essa fixação com relógios no trailer. Vale lembrar que a Miss Marvel já enfrentou Kang nos quadrinhos e ele vai ser o próximo grande vilão da Marvel. Não acho que o Kang vai aparecer na série, mas quando o tema é tempo, a gente tem que falar sobre o Conquistador, né? Não tem jeito. E é justamente o ponteiro dos minutos que fica parado nos dois relógios que aparecem no trailer. E qual é o nome do mascote da TVA? Miss Minutes. Será que tem alguma ligação aí? Vou deixar pra vocês comentarem se tem alguma ligação ou não desses relógios com a Miss Minutes. E também tem um vídeo bem interessante no canal sobre o plano de Kang, tudo que o vilão já fez e tudo que ele ainda vai fazer pra derrotar os heróis. Uma mega teoria sobre o Conquistador que eu vou deixar no fim do vídeo, então fica até o final pra depois poder ver esse vídeo também, que tá bem legal. Voltando ao trailer, ainda na imaginação dela, vemos Kamran novamente todo sedutor quando o homem, possivelmente diretor da escola, chama Kamala de volta pro mundo real. E no escritório da escola tem um cartaz atrás da Kamala com os dizeres "segure firme" e um gato que aparentemente tá caindo. Guzi, é você? E depois a Kamala e o Bruno trocam uma ideia em cima de um prédio, porque se você não passa um tempo resenhando no topo de um prédio, você não pode ser um herói, certo? I spend too much time in Fantasyland. That is not you. It's not really the brown girls from Jersey City who save the world. No começo desse trecho é legal, é interessante a gente ver que vão realmente mergulhar na religião e na cultura da família da Kamala. Não tem como trazer uma heroína como a Kamala sem aproveitar a riquíssima cultura paquistanesa que é tão importante nos quadrinhos dela. Depois nós vemos uma exposição, um monumento celebrando a Capitã Marvel. E agora, depois de Vingadores Ultimato, o mundo já sabe quem é Carol Danvers e admiram ela pelos feitos heróicos na batalha contra o Thanos. A essa altura do campeonato, os acontecimentos da batalha já são de conhecimento do público, algo que a gente até viu em Falcão e Soldado Invernal, Gavião Arqueiro e Homem-Aranha, por exemplo. Quando a câmera muda mostrando a Kamala admirada com a Capitã Marvel, vemos que ela está com um crachá dessa exposição, que é uma exposição sobre os Vingadores em New Jersey. Algo que acontece exatamente igual no jogo dos Vingadores, né, para PlayStation e Xbox. A história do jogo começa com a Kamala indo visitar uma exposição dos Vingadores em New Jersey, então fica essa referência aí também, achei bem bacana.
bacana. Depois nós temos algumas imagens que já tinham sido divulgadas lá no Disney Plus Day no ano passado, dela vestida com trajes parecidos com o da Capitã Marvel no quarto dela. E depois nós temos a primeira imagem da mãe de Kamala. Quando a mãe da Kamala fala, essa não é você, eu imagino que seja a mãe colocando ela de castigo por ter fugido de casa pra ir pra uma festa. Algo que acontece nos quadrinhos justamente quando a Kamala ganha poderes. Então pode ser que ela tenha fugido de casa naquela cena mesmo da festa e a mãe esteja falando que não é comum da Kamala ser desobediente, fugir de casa, ir pra festas escondidos e coisa assim. Depois vemos a Kamala pedalando por uma ponte em New Jersey e quando a câmera se aproxima dá pra ver que até o capacete de bicicleta da Kamala tem as cores e o símbolo da Capitã Marvel. Ela é fã mesmo. Depois a Kamala entra em uma espécie de porão, abre um baú e encontra um bracelete. É legal que quando ela pega o bracelete rola uma espécie de interferência e até a luz do porão começa a piscar. Esse bracelete deve ser a fonte dos poderes dela aqui. Ele vai aparecer mais no próximo trecho do trailer e eu tenho muita coisa pra falar sobre esse bracelete. Então, seu Percival, solta o próximo trecho. That's a fantasy too. Did something happen to you? No, why? Did you hear something? What does it feel like? Esse trecho começa com a Kamala colocando o bracelete, e essa deve ser, como eu falei, a fonte dos poderes da Kamala, mudando a origem dos poderes drasticamente do que acontece nos quadrinhos. Nos quadrinhos, como a gente já tá cansado de saber, a Kamala é uma inumana e recebe os poderes depois de passar pela terrigênesis, o processo que dá poderes para todos os inumanos. Os inumanos são seres humanos mesmo, mas que têm vestígios de sangue Kree, aquela raça alienígena que aparece em Guardiões da Galáxia e Capitã Marvel. Quando eles entram em contato com uma substância chamada terrígeno, eles ficam envoltos em uma espécie de casulo e depois saem com poderes e às vezes até com a aparência alterada. Aqui pode ser que eles mantenham a origem Kree dos poderes dela. Nos quadrinhos da Capitã Marvel existem braceletes Kree chamados de Nega Bands, que prendem o Capitão Marvel na zona negativa e depois dão poderes pra ele. Os poderes da Kamala então poderiam vir desse bracelete sendo puxados da própria zona negativa. Mais ainda, quando mostram ela ganhando poderes, ela diz que isso também é uma fantasia. Vocês lembram que em Capitã Marvel a inteligência suprema não tem forma? A inteligência suprema toma a forma de uma pessoa que é admirada por quem quer que esteja conversando com ela. Ou seja, a imagem dela é formada pela imaginação de quem estiver ali. E se esse bracelete tivesse uma funcionalidade similar? Pode ser que os poderes da Kamala aqui sejam, na verdade, a manifestação da imaginação dela. Como vemos o trailer inteiro mostrando que ela vive nesse mundo de fantasia e tem uma imaginação muito fértil, a gente poderia imaginar que os poderes seriam, na verdade, a imaginação dela tomando forma graças ao bracelete. Outra possibilidade também seria que esse bracelete fosse algo ligado ao Quasar, outro herói conhecido dos quadrinhos da Marvel. Quasar é um personagem que ganha poderes cósmicos usando braceletes chamados de Quantum Bands. O fato dela falar no trailer que ela sente que são poderes cósmicos pode ter relação com qualquer uma das duas hipóteses. Os poderes cósmicos de Quasar ou a tecnologia cósmica dos Kree. Ela veste o bracelete aparentemente naquela mesma exposição sobre os Vingadores e parece ir parar em uma outra realidade, o que poderia ser justamente a zona negativa. Essa deve ser a primeira vez que ela veste o bracelete. Na outra cena ela encontra o bracelete, mas não chega a usar, pelo menos não no trailer, e aqui ela parece completamente surpresa com o que está acontecendo com ela. Talvez pela luz piscando e coisa assim, ela tenha ficado assustada e não tenha vestido o bracelete naquela ocasião, e aqui na exposição ela acabou criando coragem depois de ver ali a imagem da Capitã Marvel, e aí colocou o bracelete pela primeira vez no meio da exposição e acabou se surpreendendo com o resultado. Depois nós vemos uma névoa misteriosa chegando pela porta em uma imagem toda distorcida e a Kamala olhando assustada. Pode ser algum efeito do bracelete ou algo da imaginação de Kamala acontecendo ali antes que ela entenda como os poderes dela funcionam. Também vemos luzes brilhando ao fundo da imagem da Kamala e essas luzes parecem estar vindo daquela janela ali no fundo. Aí o irmão da Kamala aparece pela primeira vez também, perguntando se aconteceu algo com ela. Na sequência temos a primeira imagem do pai dela, Yusuf, que também teve participação no jogo dos Vingadores para Xbox e PlayStation. E ele tá tentando entrar no quarto dela. Aqui a Kamala usa os poderes para fechar a porta, tentando esconder as habilidades do pai. No quarto também vemos vários pôsteres da Capitã Marvel. Vários mesmo.
E aí temos uma imagem da Circle Q explodindo. Lembra quando eu falei no começo aí dessa análise que o Bruno Carrelli trabalha numa loja de conveniência? Então, a Circle Q é justamente a loja de conveniência que apareceu no começo do trailer e nos quadrinhos é onde o Bruno Carrelli trabalha. Como eu comentei, quando a Kamala ganha poderes nos quadrinhos, acontece um assalto nessa loja e o homem por trás era, na verdade, o irmão de Bruno. Essa é uma das primeiras missões de Kamala como heroína. É interessante que vão adaptar essa história de alguma forma. E vai ser bem maior, né? Porque nos quadrinhos é só um assalto, mas aqui, pelo visto, a loja inteira tá explodindo. Depois a Kamala aparece admirando os próprios poderes na frente de diversas espadas, facas e adagas. Isso pode ser uma referência ao Adaga Vermelha, um personagem que aparece mais pra frente no trailer e tem ligação com os quadrinhos da Miss Marvel. Ele é um herói também de origem paquistanesa e é primo da Kamala nos quadrinhos. Já já vamos falar mais sobre ele. Depois o trailer corta pra Kamala também olhando pras mãos brilhantes, mas dessa vez com o Bruno ao lado perguntando como ela se sente. E pra fechar esse trecho, a Kamala começa a testar os poderes e vemos ela conjurar degraus de maneira muito parecida com o que o Doutor Estranho faz pro Peter Quill correr em Guerra Infinita na batalha contra o Thanos em Titã. Cosmic. I always thought I wanted this kind of life, but I never imagined any of this. Do you know what you are? No início desse trecho, a Kamala admira os próprios poderes de novo e podemos ver claramente que ela está usando o bracelete. Depois vemos ela, já com mais controle sobre os poderes, correndo pelos ares e com um visual bem mais fiel aos quadrinhos, até com a máscara nos olhos e cachecol vermelho. Ela pula para dar um golpe em algo ou alguém e a gente consegue ver os poderes dela formando mãos cada vez maiores, imitando os poderes dela dos quadrinhos nessa cena. Aqui vemos figuras misteriosas descendo de carros. Os carros parecem ter sirenes internas, dando a entender que são policiais ou agentes. Isso fica mais evidente em um ângulo visto de cima, onde dá pra ver que uma das agentes usa um distintivo pendurado no pescoço. Mas eles estão meio suspeitos, né? Não parece ser coisa boa por essas imagens. Tem um arco nos quadrinhos no qual a Kamala e alguns outros jovens heróis do grupo chamado Campeões acabam causando uma explosão enquanto tentam salvar o dia. Uma história que contamos em detalhe no nosso vídeo explicando quem é Kamala. Por conta disso, um senador chamado Geoffrey Patrick cria uma lei que proíbe que heróis menores de idade atuem sem supervisão de heróis experientes. Pode ser que a gente veja algum tipo de adaptação nessa cena, com esses agentes indo atrás da Kamala por estar atuando sem supervisão. Depois vemos 4 figuras misteriosas no meio de uma névoa. Eles usam roupas bem diferentes, né, bem estranhas, e pela pose e pela névoa poderiam ser inumanos, talvez. Eles não têm pinta nem pose de agentes nem nada do tipo. É uma imagem bem curiosa e eu vou comentar um pouquinho mais sobre uma dessas pessoas daqui a pouco, então enfim, vamos ver. Depois a gente vê mais uma figura misteriosa correndo pela grama e na sequência um plano aberto com uma multidão caminhando com tochas em mãos. Será que isso é um flashback? O que seria isso? Essas cenas estão bem desconexas do resto do trailer. E agora chegamos na primeira imagem do Adaga Vermelha. Aqui aparentemente ele está lutando contra a Kamala. Dá pra ver a mão dos poderes dela batendo na parede e ele desviando. Será que os dois estão treinando em um local seguro, sem movimento? Ou será que é uma briga mesmo? Quando heróis se encontram pela primeira vez, eles tendem a batalhar sempre, né? A cena corta pra Kamala em um evento bem chique, novamente testando os poderes. Vemos aqui ela replicando de novo os poderes dos quadrinhos, de aumentar o tamanho dos membros do corpo. Depois aparece uma mulher que, pelas closed captions do vídeo em inglês, é chamada de Najma. E ela pergunta pra Kamala se Kamala sabe o que ela é. Essa mulher, pela jaqueta, parece ser a terceira pessoa daquele quarteto que aparece na névoa. E pela pergunta, talvez eles sejam mesmo inumanos. Talvez até a própria Kamala seja uma inumana também no fim. Se o bracelete for mesmo de tecnologia Kree, pode ser que só inumanos possam usá-lo, por terem sangue Kree. Quem sabe não adaptem esse bracelete no lugar do Terrigen? Seria um bracelete que, se qualquer humano comum colocar,
não aconteceria nada, mas qualquer inumano acaba ganhando poderes quando coloca o bracelete por conta do sangue Kree. O que vocês acham? Talvez eles ainda usem a carta dos inumanos no fim. Depois a Kamala aparece em mais uma festa. Haja festa nesse trailer, hein? Dá pra ver que é uma festa pelos balões no fundo da imagem. E ela aparece admirando a máscara que eventualmente vai fazer parte do uniforme dela. Depois uma cena rápida de uma outra festa com pessoas dançando. Depois o Bruno Carrelli fugindo de alguém e ajudando um homem ferido no metrô. Pela pose do homem, será que ele foi esfaqueado? Na sequência vemos mais uma imagem da batalha da Kamala com o Adaga Vermelha naquela estação vazia do metrô. Pode ser que esse homem que o Bruno está ajudando ali tenha cometido algum crime e tenha sido atacado pelo Adaga Vermelha. E a Miss Marvel, que chegou atrasada, achou que o Adaga Vermelha era o criminoso pela agressão e tentou salvar o homem. Ela teria falado pro Bruno fugir com o cara ferido, enquanto ela resolve a parada com o vilão mascarado. Numa outra ceninha bem rápida, vemos a Miss Marvel batendo com as duas mãos no chão e criando uma onda de energia que joga um carro pra longe. Depois vemos agentes armados até os dentes nos corredores do colégio. Isso também colabora com a teoria de que esses agentes estariam caçando a Kamala. E na cena seguinte a gente pode ver que é isso mesmo. Kamala usa seus poderes para se proteger de tiros. Alguns agentes atiram na direção dela e de um homem, e também vemos ao fundo uma viatura da polícia e carros iguais aos daquela cena antes no trailer. Pelas roupas do homem que Kamala está protegendo, parece ser justamente o mesmo que vemos fugindo pelo metrô junto com Bruno momentos antes aqui no trailer. E o trailer encerra com uma imagem da Kamala, ainda com o uniforme caseiro, feliz demais, falando que é uma super heroína, e depois, em contraste, ela já com o uniforme mais profissa, sentada em um poste de luz e admirando a vista de Nova York. Ela está em um pier e tem uma história bem interessante da Kamala nos quadrinhos, justamente quando ela ganha poderes e salva Zoe Zimmer de se afogar perto de um pier, mesmo com a menina sempre fazendo bullying com ela. Eventualmente, como eu falei, elas se tornam amigas. Mas será que Zoe vai passar algum risco aí? Vai correr algum perigo nessa cena? Será que vão adaptar a Kamala salvando a Zoe de afogar no pier? E também é legal comentar que essa cena é tirada diretamente dos quadrinhos. É uma réplica quase idêntica à capa de Miss Marvel número 5. Então eles também quiseram tirar algumas cenas aí das páginas dos quadrinhos, algo que acontece bastante nesses filmes e séries da Marvel, né? Assim como aquela cena de perseguição em Gavião Arqueiro, por exemplo, que foi retirada basicamente inteira, página a página dos quadrinhos aí, né, daquela série de 2012 do Matt Fraction e do David Aja. Foi uma réplica muito igual, aqui eles também resolveram pegar essa imagem dos quadrinhos e adaptar na série. E esses foram os detalhes que eu consegui pegar no trailer de Miss Marvel. Como eu prometi pra vocês, vou deixar aqui a nossa teoria sobre o plano de Kang. Se vocês quiserem conferir, é só clicar aqui em cima que eu conto tudo que o vilão já fez e tudo que ele vai fazer ainda pra ganhar a batalha. E eu sinto informar que eu acho que os heróis não têm chance alguma. Já tá tudo escrito, o roteiro já tá pronto pro Kang sair vencedor dessa guerra. Eu também explico nessa teoria como Kang pode ser o causador das guerras secretas. Talvez o próximo arco aí que a Marvel adapte envolvendo todos os heróis, o próximo mega arco das histórias da Marvel. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, para dar uma conferida aí nas nossas análises dos trailers de Doutor Estranho, Cavaleiro da Lua, enfim, todo o conteúdo que tá saindo da Marvel que a gente tá comentando aqui, também nossas teorias sobre a SWORD estar desenvolvendo sentinelas, o plano das sentinelas já ter começado e o movimento antimutante já ter começado no MCU também. Nós temos várias teorias interessantes, várias análises de trailers bacanas, então não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, hein? E é claro, se você quer conhecer mais da Miss Marvel, a história completa dela nos quadrinhos, origem, poderes, curiosidades e tudo mais, também vou deixar aqui em cima para vocês clicarem e conferirem o nosso vídeo explicando toda a história dela nos quadrinhos, hein, para vocês também saberem o que vai ser adaptado de maneira diferente, para vocês terem uma noção e conseguirem comparar a história da série com a história dos quadrinhos. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.